pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Água no século XXI, perspectivas e desafios. Esse é o nosso tema de hoje. Veja só, as diferenças registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, elas chocam, porque elas evidenciam a crise mundial dos recursos hídricos e elas estão diretamente ligadas à desigualdade social. Olha que coisa, hein? O estilo de vida, ele está muito vinculado ao consumo de água do ser humano, sabia disso? Mas outro fator de pressão por aumento da demanda, nessa demanda de água ou dos recursos naturais, é a quantidade de habitantes na Terra. Vem aumentando. A estimativa sobre o total da população brasileira hoje, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz esses levantamentos, é de 212 milhões, com M, milhões de habitantes. Estimativas colocam a população brasileira, apesar de hoje crescer de maneira menor, né? Está diminuindo o crescimento, mas está na ordem de 235 milhões até 2043, logo ali, para só depois dar uma estagnada, né? Uma parada e diminuir. Como será ainda levar água tratada e esgoto para cada lar neste país, sendo que ainda a população em número vem crescendo? Olha só, no mundo a perspectiva é ainda mais preocupante, né? Se hoje no planeta tem cerca de 7,7 bilhões de habitantes e até 2050 a previsão, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, é de 9,7 bilhões de habitantes. Uma soma de 2 bilhões de habitantes no planeta em menos de 30 anos. É muita gente, né? E outras questões ambientais, a gente tem que pensar nessas questões, as outras questões ambientais no futuro, né? Uma preocupação com o futuro do acesso aos recursos hídricos é uma mudança ambiental de escala mundial, né? Que vem sendo debatida já há algum tempo, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o chamado aquecimento global, né? O termo clima está relacionado com o comportamento da atmosfera, né? Onde fenômenos, por exemplo, como a chuva, né? Se desenvolvem. Portanto, mexer com o clima também é esperar pela alteração na distribuição da chuva pelo planeta. Isso é muito complicado. Se tal fenômeno em curso comprometer o clima global, devemos nos preocupar com a quantidade de chuva e sua distribuição ao longo do ano. Por quê? Isso pode comprometer as atuais formas de abastecimento de água no Brasil, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Pois é. Agora eu vou convidar você para assistir um vídeo bem educativo promovido pelo INPE para o entendimento sobre o aquecimento global. Presta bem atenção aí. Aquecimento global. Papo sério. Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global.
mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10.000 anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas. O homem está mudando o ambiente. A cada hora, 9.000 pessoas somam-se à população mundial. A cada hora, 4 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. A cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. A cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. Como isso afeta a nossa vida? Há 2 cenários extremos. Um com maiores emissões e, portanto, pessimista, e outro menos pessimista. O cenário pessimista estima um aumento da temperatura entre 4 e 6 graus Celsius, ocorrência de extremos de chuva e seca, alteração da distribuição das áreas dos biomas, alteração na biodiversidade,
impactos na saúde da população, na agricultura e na geração de energia. O cenário menos pessimista prevê um aumento médio de temperatura de 1 grau Celsius a 3 graus Celsius e impactos parecidos com o cenário pessimista, só que em menores proporções. Como você pode ajudar? Muitos prejuízos causados pela ação indevida do homem na natureza são irreversíveis. As espécies que foram extintas nunca mais existirão, e a diminuição do grau de aquecimento global depende da vontade dos governos e das pessoas em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Mas cabe a cada um de nós mudarmos nossos costumes para uma nova realidade de vida. Você pode ajudar bastante na conscientização de pessoas mais velhas, dos governantes e dos meios de comunicação. Construindo um novo planeta. Veja algumas dicas que você pode seguir e passar adiante. As áreas verdes são importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra e frescor ao ambiente sem gasto de energia. Uma cidade com muitas áreas verdes é menos quente. Pintar telhados com tinta refletiva diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações. O Brasil é um dos únicos países que fabrica automóveis do tipo flex, que funcionam com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, dê preferência a esse combustível. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. É fundamental encontrar caminhos para o desenvolvimento dos biomas sem degradar essas regiões. Portanto, pessoal, para também nos conscientizarmos sobre os cuidados com os recursos hídricos e a responsabilidade de água, nós devemos nos mobilizar contra esses problemas, promovendo cada vez mais a educação ambiental, por exemplo. Isso é muito importante, né? Cabe, por final, falar um pouquinho sobre esta forma de abordagem na educação, né? Tão necessário hoje para toda a sociedade, né? Que é a educação ambiental. É de suma importância que a gente aprenda, que a gente tenha educação ambiental. É o nosso planeta que está em jogo, né? Educação ambiental, esse é o tema, né, pessoal? Precisamos trabalhar com essa perspectiva na escola, em casa e em nosso trabalho também, né? A educação ambiental, ela surgiu com a intenção de criar uma consciência ecológica na humanidade, né? Preocupada em possibilitar a oportunidade de um conhecimento que permitisse mudar o comportamento, preocupado com a proteção da natureza. Hoje, ela ganha novos parâmetros e se preocupa com a integração entre sociedade e meio ambiente. Portanto, chamada muitas vezes de educação socioambiental. A educação ambiental tem possibilidade de mudar nossa visão de mundo. Assim, nossa interpretação ao que passa diante dos nossos olhos, de nossos sentidos, mudará nossos valores e transformará nossos hábitos, mudando nossa relação com as questões sociais e ambientais. Prestemos atenção, então, ao que a educação ambiental nos traz e vamos ajudar a divulgar seus valores como uma forma de transformar como nossa sociedade se relaciona com o meio ambiente. Fica a dica aí, pessoal. Pois é, pessoal, muito sério isso, né? Olha, há várias maneiras de economizar água, tá? Por exemplo, a água da chuva, ela pode ser coletada em um balde ou através de sistemas de captação acoplados em calhas ou em reservatórios, né? Mas sempre lembrando
o cuidado com a água captada da chuva, né, que você pega, né? E qual é o fim que será dado a ela? Pois para ser potável precisará de tratamento, né? Então, já falamos lá atrás que a água da chuva, essa água assim não dá para beber, né? Mas para a limpeza de um ambiente externo, por exemplo, né, como um quintal, né, até para lavar o carro, lavar o tapete, enfim, né, já seria possível utilizar a água da chuva, por exemplo, né, porque só assim você economizaria o recurso, né, água, né, e o recurso da rede de abastecimento. Já imaginou quanta água você poderia economizar usando esse serviço de captação de água da chuva? Outro ponto importante é armazenar de maneira adequada, né? Para que não vire também um foco de proliferação de mosquitos, né? Se deixa lá vasinhos, água, né, aberta, né? E você pode ter aí uma proliferação de mosquitos que venham transmitir doença para toda a comunidade. Então, ao invés de você fazer uma coisa para a economia de água, para o bem saudável de todos, você está acabando de prejudicar todo mundo. Então, é muito importante que o armazenamento dessa água captada, né, que ela seja tapada, fechada num barril, num tonel, se é num balde, por exemplo, que ela seja tapada, né? E usada também logo, né? Não vai guardar água e usar a semana que vem, né? Daqui 3 semanas deixar a água parada lá. Lembrar que essa água captada da chuva, ela é o ideal para lavar quintal, né? É o ideal para lavar carro, para lavagens, né? Ela não é para fazer comida, nem muito menos para beber, né? Nem dá para tomar banho também, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Então, isso é muito interessante pensar, né? Você já pensou em criar um sistema de captação na sua casa, por exemplo? De pegar essa água da chuva que cai no telhado? Você poderia realizar um sistema de captação de água na sua casa, né? E aí, como é que você faria isso? Esse é o desafio de hoje, né? Você vai representar através de um desenho ou até mesmo de uma maquete que você pode fotografar, né? Como você montaria esse projeto na sua casa, conhecendo o seu telhado ou se é laje, né? Você faria aí uma engenharia com os canos de PVC lá perto da calha, então toda a água que cai do telhado, ela vai para a calha, ela entraria nesse cano, desceria lá até pela parede, através desse cano, um cano com uma bitola mais larga, né? E ela iria desembocar dentro de um tonel, né? Dentro de um balde grande, você captaria bastante água. Você já pensou em fazer esse projeto para a sua casa e ajudar ao mesmo tempo na economia de água, tanto para você como para todo mundo, né? Pensa nisso. E cria esse projeto. Essa é a proposta para você. Cria esse projeto. Faz um desenho numa folha de sulfite, bem simplesinho, como é que você faria, coloca o seu nome, coloca a escola de onde você é e compartilha com a gente, né? Compartilha em hashtag Saberes em Casa EJA, né? Olha aqui, nosso endereço, hashtag Saberes em Casa EJA. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, você pode compartilhar na escola com os seus professores e também compartilhar em hashtag Saberes em Casa EJA pelo Instagram, né? Ou quando você compartilhar lá no Facebook, você coloca hashtag Saberes em Casa EJA, porque a gente vai conseguir ver o seu projeto. E eu quero trazer esse projeto para cá, para todo mundo ver, né, que você tem aí um ar de engenharia, né? Além do que você compreende a questão da educação ambiental, né? E você, nesse mês de março, aprendeu muito sobre a importância dessa conservação do meio ambiente e desse elemento que é a água, né? Como a água é importante, né? E vai ficar cada vez mais importante porque a população não para de crescer no mundo, né? E todo mundo vai precisar de água.
e do jeito que as coisas estão, do jeito que os rios estão sendo poluídos, mares e oceanos, como é que vamos estar lá na frente? Essa é uma grande reflexão que temos que fazer quase todos os dias, né? A gente tem que pensar no nosso futuro e no futuro das pessoas com quem a gente convive, das pessoas que a gente ama, né? A água é uma coisa divina, mas ela não é para ser jogada fora, né? Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Estamos encerrando o programa de hoje e até o mês de abril. Fiquem bem e até lá!